Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui não tem dono de verdade, aqui tem uma pessoa que é curiosa e uma pessoa que abre espaço, certo? Na sua humildade para abrir a mente para o mundo e compreender um pouco desse mundo que muitas vezes nós complicamos por demais. Vamos começar? Feche os seus olhos nesse momento, agradeça ao Pai Celestial. Agradeça a Jesus, agradeça a espiritualidade maior que neste momento auxilia a cada um de nós que estamos necessitando nesse planeta Terra de provação, nesse planeta de expiação. Que neste momento, Jesus, que nós possamos estar conectados, que nós possamos abrir a nossa mente para as energias de luz, abrir a nossa mente para não sermos seres plurais e que respeita a diversidade e que respeita acima de tudo o ser humano. Que neste momento, Jesus, nós possamos compreender um pouco mais da necessidade de sermos criaturas melhores dentro da nossa diversidade espiritual. Que neste momento, Jesus, os seus arautos espirituais das mais diversas falanges, de médicos, enfermeiros, também dos irmãos da Aruanda espiritual, das matas, os caboclos, os pretos velhos e os ciganos, que todos esses irmãos possam ir ao encontro de todos nós que estamos conectados nessa, trazendo o conforto, trazendo o discernimento e acima de tudo, trazendo o nosso espírito e que possamos continuar a nossa vida. Precisamos de firmeza e precisamos acima de tudo de amorosidade conosco e com o próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Maria Amor está colocando já os nomes aí, a espiritualidade nem se preocupe, está olhando por todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Convido a cada um dos irmãos e das irmãs para nesse momento, vamos fazer um mergulho em um tema que deveras polêmicos para alguns, que a gente precisa encarar de frente, encarar sem medo, encarar sem vergonha, encarar de forma despida o nosso espírito. Rosilene, certo, Rosilene, Janduí, eu tô sabendo que ele tá. No final a gente vai fazer, eu vou colocar o nome dele aqui, né? Janduí. No final eu vou fazer a oração aqui por ele também, tá certo? Assim seja, meus irmãos. Ele está doente mesmo, né? Tô sabendo. Olha só, como eu falei, meus irmãos e minhas irmãs, é um tema que requer de cada um de nós o despir um pouquinho dos nossos preconceitos, o despir um pouquinho das nossas discriminações e de muitos viesados para determinados pontos que o outro tem, da pluralidade que o outro tem. Não estou aqui para condenar ninguém, não estou aqui. E eu quero assim, num primeiro momento, até pedir assim, desculpa, certo? Para os irmãos e para as irmãs que se sentirem em algum momento, vamos dizer assim, não contemplados com minha fala, certo? Mas assim, mas eu espero que procurem entender, porque vamos falar sobre um tema e trazer esse tema para dentro da doutrina espírita. Mas a doutrina espírita que precisa olhar esse tema, vamos dizer assim, com amorosidade. Nós precisamos entender e visualizar esse tema como Jesus poderia visualizar um tema que seria tão pesado como esse. Na época dele existiam muitas situações parecidas com essas situações com relação à sexualidade. E não diferente, Jesus em nenhum momento discriminou ninguém por suas tendências, por suas orientações e assim por diante. Deveras, em alguns momentos, ele não citou nominalmente sobre alguns temas, mas a gente sabe que o Mestre Jesus, ele não jogaria pedra em ninguém. E eu quero pedir desculpas se em algum momento eu usar uma terminologia que não seja, vamos dizer assim, perfeita, porque eu não sou um estudioso da área, né? Eu apenas sou um curioso, uma pessoa que se propõe a trazer um tema para debater, certo? E eu quero até pedir para os irmãos e as irmãs assim, que coloquem alguma coisa aí, se eu disser alguma palavra, alguma coisa que não está adequada, pode colocar aí que eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer, ó, o termo é esse, é isso aqui, não tem problema nenhum. Estou aqui para aprender também, certo? E olha só, hoje nós vamos falar sobre as manifestações sexuais à luz da doutrina espírita. Eu queria assim, logo de cara, passar as referências para vocês com relação ao tema. Dentro da doutrina espírita, embora
prestem atenção, embora seja um tema um pouco difícil de ser lidado nas tribunas espíritas, a gente observa muito poucas pessoas que tratam esse tema dentro da tribuna espírita. Talvez porque tenha medo do certo tradicionalismo e do convencionalismo de muitas pessoas que frequentam os centros de uma forma geral. Mas assim, para mim não tem problema nenhum. É um tema que a gente precisa tocar com amorosidade e trazer o ponto de vista da doutrina espírita, mas o ponto de vista de nós como os cristãos, acima de tudo. E eu coloquei aqui algumas referências que vocês podem ir atrás, que muito do que eu peguei aqui não foi criação da minha cabeça, certo? Tem coisas que eu vou citar que são opiniões minhas, mas tem coisas, a maior parte delas são componentes, conhecimentos trazidos da doutrina espírita. Alguns livros que vocês podem ir atrás que vai falar sobre essa temática aqui, são as manifestações sexuais, certo? O primeiro livro que vocês podem acessar, não sei se tem na internet, provavelmente tem em PDF, é um livro do nosso irmão Chico Xavier, um dos maiores espíritas, né, que a gente tem notícias. Então, acredito eu que depois de Allan Kardec, o maior de todos é Chico Xavier, que além de ter conhecimento, tem amorosidade e tem espiritualidade esbanjando, né? De Chico Xavier, que a gente trata aqui, vai ser o livro Vida e Sexo. Vocês podem pegar esse livro, que vários capítulos que falam sobre esse tema. Eu já li esse livro, muito bom mesmo. Esse é um livro. Tem outro livro que também eu peguei alguns pontos aqui para refletir. É um livro de Divaldo Franco com psicografia de Joana de Ângeles. Também um livro muito bom chamado Sexo e Consciência. Olha só o tema, né? Sexo e Consciência do livro. Muito bom também esse livro. Outro livro que vai tratar um pouquinho sobre a questão da espiritualidade e a parte de influências espirituais é um livro de Manuel Filomeno de Miranda, que fez juntamente com Divaldo Franco. Um livro clássico do espiritismo, também muito conhecido, chamado Nos Bastidores da Obsessão. Que ele vai falar aqui, tem alguns pontos aqui que eu vou trazer a questão da influência espiritual e a relação com a sexualidade, que mais à frente a gente vai falar sobre isso. O capítulo 8, chamado Processos Obsessivos, desse livro, Nos Bastidores da Obsessão, vai tratar sobre esse tema aqui, obsessão e espiritualidade. Também é outro livro que eu recomendo aos irmãos. E por fim, um estudo que eu peguei do Grupo Espírita Caminho da Evolução, que está na internet também, que tem como tema as diferentes manifestações sexuais à luz da doutrina espírita. Ou seja, tem uma vasta literatura espírita que vocês podem acessar para ter um conhecimento a mais sobre o que eu vou dizer aqui, porque o que eu vou falar aqui, eu vou falar sobre vários pontos, né? E esses pontos eu não vou me debruçar no aprofundamento desses pontos, mas vocês vão refletir sobre esses pontos nesses livros de uma forma mais profunda. Por exemplo, a gente vai falar aqui sobre a questão do sexo e a sexualidade vista no sentido do tabu. Por quê, né? A formação do corpo físico. Vamos falar também sobre as manifestações das condutas sexuais, sobre as disfunções sexuais congênitas, dessas disfunções, duas delas, e vamos falar para o final sobre as possíveis causas das diferentes condutas sexuais e os efeitos das manifestações destas condutas sexuais. Ou seja, é muito tema, acredito eu que cada um desses pontos aqui seria tema de uma palestra. Mas eu vou apenas assim dar dicas aqui de pontos que a gente pode refletir para que vocês vão mais à frente e analisem um pouco mais essa temática tão interessante. Mas olha só, vamos começar do início. Do início de tudo, a reflexão que eu sugiro para vocês é começar do ponto principal para fazermos essa caminhada de aprofundamento com relação ao tema, né? É o tema visto como um tabu. Falar de sexo e falar de sexualidade, no geral, é um pouco complexo, porque uma parte das pessoas, elas não visualizam o sexo e a sexualidade como uma coisa normal do ser humano. Vê mais o outro lado, vamos dizer assim, deturpado da sexualidade, né? E muitas vezes o sexo e a sexualidade é visto como um tabu, não somente dentro das religiões, das igrejas de uma forma geral, dentro do centro espírita, dentro de um templo católico, evangélico, assim por diante, né? A gente sabe que pessoas têm sexo, pessoas têm sexualidade e não vão ter como tirar essa característica peculiar dessas pessoas só pelo fato de estar frequentando uma determinada religião. Não tem como, é inerente ao ser humano. Mas infelizmente esse tema é visto como um tabu.
Embora algumas pessoas evitem falar ou tenham um certo medo de falar, eu vou dizer para vocês, eu não tenho medo de falar sobre esse tema, porque é tranquilo para mim, acreditando e vendo, como a nossa irmã Rosalene colocou aí, a sexualidade como uma coisa natural do ser humano. Eu peguei 3 frases aqui para a gente começar a nossa reflexão, para você ver como a doutrina espírita tem pessoas que falam muito sobre esse tema. Um que é Raul Teixeira, que é um espírita carioca, Chico Xavier no livro Vida e Sexo, Emmanuel, e Divaldo Franco através de Joana de Ângeles. Ele traz, para a gente começar, eu vou soltar essas três, vamos dizer assim, reflexões deles, né? A primeira é de Raul Teixeira, que fala uma coisa muito interessante com relação a esse tema. Ele diz assim: conscientemente, a ninguém passará a ideia de dizer a quem quer que seja como deverá ou deixar de fazer pelas estradas da vida, quando essas sugestões não venham solicitadas das pessoas honestamente interessadas. Ou seja, tem coisas, meus irmãos, que a gente tem que se resolver, se conhecer. De nada interessa a gente estar percrustrando, querer respostas para a sexualidade, para as questões dos outros. Raul Teixeira diz: a gente tem que olhar para a gente, primeiro para a gente. Essa característica é sua. Como é que você compreende a sexualidade, a sua sexualidade? Como é que você compreende o sexo na sua vida? Não interessa ao outro, interessa a você. Raul Teixeira, num primeiro momento, já está dizendo isso. Já está dando, vamos dizer, uma voadora na cara da gente. A gente muitas vezes tem o erro de estar querer julgando as pessoas pelas orientações, pelas formas delas, as condutas delas diante dessa peculiaridade que é a sexualidade. E é uma coisa que só compete a ela, não tem nada a ver com você. Ela é que tem que se conhecer, que tem que estar resolvida com essa questão, que é muito peculiar ao seu espírito, certo? A segunda frase é uma frase de Emmanuel. Emmanuel, perfeito na fala dele, ele diz assim: a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Olha só, a consciência é quem vai dizer tá ok ou não para você. Não sou eu o julgador, não sou eu com a minha consciência que vou estar julgando a aplicação do sexo e da sua sexualidade. O espírito de Emmanuel também vai nessa mesma linha. Cada um tem que se preocupar consigo mesmo, aos outros. Divaldo Franco, ele diz também uma frase, olha só, as 2 frases aqui de 2 espíritas importantes. Raul Teixeira está dizendo: a sexualidade é questão do outro, não é sua, não é você que tem que se preocupar. Emmanuel, na mesma linha, é questão consciencial, sua consciência nessa encarnação e a consciência que você traz das vidas anteriores, que você tem que se resolver diante dessa condição, dessa orientação ou dessa peculiaridade que cabe tão somente a você compreender e não a mim. Cada um tem que conhecer a si mesmo, como diz o Evangelho de Jesus. Divaldo Franco, ele diz: cada ser tem o direito de optar pelo que lhe parece melhor, de fazer suas escolhas. A gente já pode até dizer assim, que a questão da sexualidade talvez não seja nenhuma escolha. Os estudos modernos dizem que é uma com isso. Você não escolhe ser isso ou isso, né? O espírito sempre está semeando ao adotar determinadas condutas. Agora, o que você faz com as suas condutas, você vai colher por tudo aquilo que você faz. Como ele diz aqui, colhendo naturalmente os frutos relativos à sua escolha. Ou seja, você fez suas escolhas, e essas escolhas muitas vezes não é feita nem nessa encarnação, é de outras encarnações, vem caminhando essa jornada espiritual. Ou seja, num primeiro momento a gente já traz 3 visões de espírita: Divaldo, Raul Teixeira e Chico Xavier, trazendo a questão de uma particularidade de cada um e que cada um tem que se compreender dentro dessa particularidade. Na nossa viagem, dentro desse tema, importantíssimas, olha só, prestem atenção, esse ponto que eu vou falar aqui, pode-se dizer que é um dos pontos mais importantes para você compreender a questão da sexualidade e do sexo e a relação com a espiritualidade. É um ponto importantíssimo.
E esse ponto ele está na questão 202 do Livro dos Espíritos, e que fala essa pergunta aqui, nesse livro, sobre a formação do corpo físico. Nessa parte aqui, eu vou falar aqui e depois eu vou explicar. Quando o errante, que prefere o espírito? Olha só, o que é que prefere um espírito? Encarnar no corpo de um homem ou encarnar no corpo de uma mulher? Aí, isso pouco lhe importa. Os espíritos dizem: o que guia na escolha são as provas porque haja de passar. Olha só, essa primeira parte aqui de reflexão, a gente já começa a visualizar o seguinte: antes de nós pensarmos na condição de ser homem ou na condição de ser mulher, eu sou homem ou eu sou mulher, você tem que pensar o seguinte: antes disso, eu sou um espírito. Olha só, essa é primordial. Antes de você pensar, é a máquina de lavar que tá ali. A minha esposa ligou ali, eu não tenho nem como desligar, desculpa aí, né? Mas dá para escutar? Dá para escutar? Vamos voltar. Olha só, na formação do nosso corpo físico, a gente não tem que pensar na questão de homem ou na questão de mulher, a gente tem que pensar na questão do espírito. Eu sou um espírito. Vocês escutaram? Eu, você, cada um de vocês aqui, Maria Fernanda, Sônia, Maria Amor, Osivane, você, Gal, você é um espírito. É um espírito. Agora, como o livro dos Espíritos está dizendo aqui, a questão da encarnação como homem ou como mulher é uma necessidade do espírito. Ele está dizendo aqui, é uma escolha que o espírito faz para encarnar. Por quê? Essa escolha, ela bate numa coisa interessante que faz. Em termos espirituais, existe o princípio masculino e o princípio feminino. O masculino e o feminino. Quando você encarna dentro de um princípio ou de outro, tem determinadas experiências ou particularidades que você só vai ter naquela condição do masculino ou do feminino. Vamos pegar um exemplo, vou dar um exemplo assim, bem simples. Você encarnou como mulher. Uma das particularidades da mulher, do princípio feminino, é dar luz, é botar os filhos no mundo. Até agora, pode ser que de agora em diante um homem possa ter filho, mas até agora eu não vi um homem ter filho do próprio ventre. Ou seja, é uma particularidade, é uma necessidade, é uma experiência do campo do feminino. Estou falando de maternidade. Estou falando da maternidade no sentido de você se sentir mãe. É de você ter condições de gerar uma vida. Ou seja, você nasceu homem ou você nasceu mulher. Mulher tem determinada condição do princípio ativo masculino ou do princípio ativo feminino. Isso é muito importante, que o livro dos Espíritos são expiações, são escolhas que cada um dos irmãos irão fazer para que experimente diante do princípio ativo masculino, do princípio ativo feminino, as experiências que são precisas de serem passadas. Olha só, esse é o ponto principal para que a gente compreenda a nossa questão de você encarnar como homem ou como mulher. É uma necessidade do seu espírito. Você, quando escolhe ser homem ou você quando escolhe ser mulher no plano espiritual, é porque houve uma necessidade de ajuste àquele. Vocês poderiam perguntar, mas e como foi que Deus me criou? Isso é uma pergunta que poderia, não sei se alguém já pensou nisso. Deus criou-nos simples espíritos. Na primeira encarnação, você pode ter nascido homem ou ter nascido mulher. A encarnação como o princípio humano, né? Da primeira encarnação em diante, você pode vir como homem ou como mulher. São as escolhas que são feitas. Vocês, eu, nós somos criados por Deus. E essa condição do estar no ativo, estar no princípio feminino ou masculino, são as condições de vibração do espírito dentro de um princípio vital, certo? Aí olha só, isso é muito interessante. Já da questão de ser homem ou ser, perguntando, quer dizer que a gente pode mudar de corpo, do sexo de acordo? Pode sim. Maria Amor, essa pergunta aí que você fez é ótima. Você pode mudar de encarnação para encarnação, de ser homem ou ser mulher? Pode sim, isso acontece. Por quê? Porque é uma necessidade do espírito.
certo? Você pode ter sido criado dentro do princípio feminino e foi evoluindo na evolução espiritual, de encarnação em encarnação você pode ter como homem ou como mulher. E a gente vai ter uma explicação mais à frente para a questão das condutas sexuais dentro desse ponto aí que a gente está falando. Prestem atenção. Olha só. Uma vez a gente compreendendo que nós somos espíritos, e espíritos que encarnam dentro de um princípio masculino ou feminino, esse princípio masculino ou feminino, ele é pertinentes a cada espírito para julgar o que é certo ou o que é errado. Quem sou eu para estar julgando qual a conduta certa e qual a conduta errada? Os espíritos não dizem isso. O que é certo e o que é errado. O princípio fala disso que eu estou dizendo aqui. Da necessidade de vir como homem ou como mulher. E evoluir diante desse princípio. Nesse sentido, meus irmãos, diante da encarnação, que você encarna como homem ou como mulher, você tem as várias manifestações das condutas sexuais, as diversas. Eu vou citar algumas aqui, que eu vou ler para vocês, para não me perder no raciocínio, e deixar esses pontos bem claros, né? É do livro de Divaldo Franco, Sexo e Consciência, que é psicografado por Joana de Ângeles. Joana de Ângeles tem uma característica que ela traz elementos psicológicos, certo? E fazendo uma relação com a... Olha só, e nesse livro, Sexo e Consciência, ele traz o que nós chamamos aqui de condutas sexuais relacionadas à questão espiritual. E ele coloca algumas. Eu vou citar a conduta que é citada no livro de Divaldo Franco, a sexualidade. Alguém já ouviu falar dessa sexual chamada asexualidade? Mudar de corpo jamais, são óculos diferentes, o homem jamais vai mudar. Na vida atual, sim. Na vida atual, sim. Você não tem como mudar. Não. Maria Fernanda está dizendo que não, né? De encarnar, é espírito, né? É questão do espírito. Viu, Maria Fernanda? Mas agora você pode fazer a opção, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Olha só. Voltando para a questão das... A primeira delas é a assexualidade. De algumas pessoas terem uma conduta diante da vida. O que seria a assexualidade? Divaldo Franco, nesse livro, ele diz assim: ó, nessas circunstâncias, as pessoas assexuais, o indivíduo possui uma estrutura anátomo-fisiológica saudável, não tem doença nenhuma, sem nenhuma disfunção, não tem doença. Mas a sua estrutura psicológica faz com que ele não experimente a presença ostensiva da libido. A libido não é muito forte no assexuado. É uma questão psicológica que ele traz na sua própria encarnação, no próprio espírito. Vamos botar assim, e como fica a questão do merecimento de escolha? Tem alguma coisa a ver? A gente vai falar sobre isso, viu? Vamos a questão das escolhas, o porquê das escolhas mais à frente, né? Olha só, o assexual é um indivíduo que a libido não está muito forte, não tem geralmente essa libido muito forte, avançada, como diz o outro aqui, né? Esse indivíduo normalmente atravessa toda a sua existência, uma grande parte dela, sem buscar uma parceria afetiva e sexual, aplicando as suas campos de atividade. Isso acontece muito. Não sei se vocês já tem conhecimento de pessoas assim, com certeza provavelmente foi um aqui que não tinha essa energia muito forte. Ele canalizou para outro campo de atividade, que foi o campo espiritual. Acredito eu, não estou aqui julgando, é apenas uma suposição minha, né? A sexualidade é uma dessas modalidades de condutas sexuais. A mais conhecida, ou que talvez assim, não vou dizer a mais conhecida, uma das conhecidas também é a heterossexualidade. A heterossexualidade, isso aqui todo mundo sabe o que é, né? O indivíduo realiza uma situação biológica da heterossexualidade com a reprodução. É uma orientação sexual que a gente pode dizer que é a convencional, que é a tradicional, né? Porque ele é adotado por uma grande parte das pessoas, esse princípio da reprodução, da própria vida de vir através de pessoas, né? É uma das modalidades de algumas pessoas. Aqui a gente não está dizendo o que é certo ou o que é errado, apenas apresentando as condutas. Que é a questão da sexualidade daquela pessoa que não tem a libido muito forte, mas canaliza por outras coisas, né? Por outros ramos. A heterossexualidade
que tem essa função mais ligada à parte de reprodutiva, né? E essa daqui é a convencional, e que é a mais conhecida, e que a pessoa que tem vamos dizer assim, que é uma das mais conhecidas pela grande parte das pessoas, né? A outra, bastante, sexualidade. A homossexualidade, a gente tem que fazer um parênteses aqui. Tem gente que diz assim, o homossexualismo, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar isso, né? Esse termo que homossexualismo, ele não é mais utilizado para a gente falar sobre essa orientação sexual, porque o homossexualismo, a partícula ismo, leva para doença, né? E essa condição aqui, ela não é uma doença. Já foi dito, já foi dito pelos pessoal perguntando as coisas aqui. A gente não pode utilizar o termo homossexualismo, porque quando a gente fala de homossexualismo, a gente está doente. Que pretensão é essa, a gente dizer que o outro é doente? A própria psicologia diz que não é doença. Diz que não é doença. O termo de desuso, que muitas vezes foi utilizado para falar sobre a homossexualidade no contexto indivíduo que elege um parceiro do mesmo sexo, diferente da heterossexualidade, que é de sexo diferente, né? A homossexualidade diz respeito à escolha de parceiros afetivos do mesmo sexo e apresenta uma estrutura anátomo-fisiológica que às vezes não corresponde talvez até o perfil psicológico dele, né? É o que está no livro Conduta Sexuais de Divaldo Franco. Vimos aqui a assexualidade, a heterossexualidade, a homossexualidade. Existe outra também que no livro Sexo e Consciência, que Divaldo coloca, chama-se a bissexualidade. Tá entrando aí uma pessoa que conhece muito sobre esse tema, chama-se Thelma Virgínia. Você pode colocar os seus pontos aí, viu, Thelma? Se eu estiver falando besteira, tu diz, viu? Sexualidade, segundo o livro que eu peguei de Divaldo, ele diz assim: na bissexualidade nós encontraremos um indivíduo que apresenta um interesse em se relacionar ora com o sexo oposto, ora com o mesmo sexo, o que significa que ele possui, o que não significa que ele possui dois sexos biológicos. É diferente. Ele tem interesse tanto por um sexo como pelo sexo oposto dele, o sexo oposto como o mesmo sexo dele. Ele tem essa flexibilidade maior, é a bissexualidade. E existe um outro tipo de modalidade de conduta, sexualidade. É preciso, como o meu amigo Gal, que está aí, que eu conversei com ele essa semana, ele estava dizendo para mim que existe uma diferença entre a transexualidade e o travestismo. É diferente. É a nível de espírito. O travestismo é um homem que se veste de mulher, uma mulher que se veste de homem. A transexualidade, se vestir de homem, se vestir de mulher, é o psicológico dele que se comporta diferente, ou como homem ou como mulher, mesmo estando num corpo que ele não representa a questão psicológica dele, né? A transexualidade, no livro de Divaldo Franco, diz: são pessoas que têm a convicção, olha só, pessoas que têm a convicção de pertencer ao sexo oposto, que é o que eu falei aqui agora, cujas características querem possuir, até já obtiveram através de um procedimento cirúrgico, de forma artificial ou adaptativa. Mas é bom a gente colocar esse ponto aqui. Transsexualidade não é a mesma coisa que travestismo. Coisas diferentes, né? A gente observar isso. Ou seja, a gente falou aqui de algumas das manifestações de condutas sexuais, mas os psicólogos, como minha amiga Thelma que está aí, né? Existe uma gama muito grande de questão dessas orientações, dessas condutas sexuais. Cláudia está perguntando: homem casado com mulher e deixa para morar com homem. Minha irmã, olha, é uma escolha de cada um. Eu não vou entrar aqui na questão de colocar valores com relação ao que é certo ou o que é errado. Eu acredito que são pessoas que estão entrando, estão se abrindo, se predispondo a novas experiências, né? As experiências, eu acredito assim que são, e ela tem que ter consciência da escolha que está fazendo. É melhor que faça essas escolhas do que ficar sofrendo ou ficando assim psicologicamente e agindo de forma inadequada, enganando o seu parceiro, na minha opinião, né? É uma opinião minha, né? Eu não sei se eu estou errado. Olha só, a gente falou dessas várias manifestações dessas condutas sexuais. Existem essas que eu falei,
mas existem outras, né? Eu coloquei aqui também duas das disfunções congênitas, que a gente poderia dizer que são, vamos dizer assim, estados alterados fisiológicos, que algumas pessoas poderiam dizer são doenças, mas não são doenças, são estados anátomo-fisiológicos diferenciados, que eles chamam de disfunções congênitas, ou seja, que a pessoa nasceu com aquilo ali. Um é o hermafrodita, que são chamados intersexuais, e os eunucos, ou como a ciência fala, o síndrome de Rokitansky, certo? O hermafrodita é quando o indivíduo possui dois sexos biológicos devido à ocorrência de erros cromossômicos na formação fetal que causam a hipertrofia da genitália interna e externa da criança. Não corresponde a uma forma de orientação sexual, mas a uma anomalia biológica. Ela nasceu com essa condição dessa intersexualidade, né? E a orientação dela pode ser de forma diferente, de assexualidade, de homossexualidade, de heterossexualidade e de bissexualidade, mas ela nasce com essa disfunção aqui. Como ela vai manifestar sua sexualidade é diferenciada, né? Thelma está dizendo que existe também aqueles que ficaram a vida toda à sombra das suas orientações sexuais por medo do julgo social. Isso é verdade, viu, Thelma? Isso é um peso muito forte que existe de pessoas de quererem estarem dentro de uma representação social que ele não se identifique com ela, mas socialmente ele tem que fazer aquilo. Isso acontece muito. Maria Moura está dizendo, infelizmente o preconceito ainda é muito grande. Amigos meus tentaram suicídio. Olha só, a pessoa chega ao ponto de suicidar por uma questão dessa, eu acho muito grave. E é preciso a gente compreender a pluralidade e a diversidade das pessoas e não ficar julgando as pessoas. Porque o fato de uma pessoa se suicidar, provavelmente é como a irmã Thelma está dizendo aí, é o julgo social, o julgo familiar, o julgo religioso, principalmente, tão forte, que aquela pessoa acaba entrando em depressão e em doenças que ela vai fazer ela se suicidar. Isso acontece, não é verdade? E das duas disfunções é o hermafroditismo, que é a intersexualidade, é uma delas, né, que pode ter orientações sexuais diferentes, e os eunucos, que nos filmes eram aqueles homens que nos haréns colocavam para tomar conta das mulheres, né, que é muito comum nos filmes a gente ver esse tipo de pessoa. É muito, Gal tá dizendo, é muito comum as pessoas segregarem seus desejos por falta de julgamento social, reiterando o que Thelma está dizendo aí, certo, Gal? A gente tá despido aqui, ó. Eu fico até meio receoso de falar certas coisas, porque eu não sou doutor na área, não tenho esses conhecimentos aqui e falo sobre o tema assim, tendo muito cuidado com o que eu tô falando aqui, porque eu não quero estar julgando ninguém, certo? Os eunucos são retratados naqueles filmes que fica como aqueles caras que tomam conta dos haréns nos filmes, né? Mas existem eunucos que não tomam conta de haréns, né? Ele nasce com essa deficiência, que ele tem um sistema reprodutor em parte dele, que nem o órgão dele nasce muito pequenininho, né? Que nem tem condições de reprodução, certo? Ou seja, a gente viu aqui a questão das condutas sexuais, a gente viu aqui dois casos de disfunções. Agora vamos entrar, vamos dizer assim, numa parte importantíssima, certo? Que é a parte das reflexões sobre alguns pontos importantes quando nós falamos da questão sexual. Maricélia está dizendo, cada um tem que procurar sua felicidade. É verdade, é verdade. Esse ponto aqui, meu irmão, minha irmã, é um ponto que a gente vai entrar agora, que a gente vai adentrar um ramo de reflexão sobre essas várias condições, dessas condutas da sexualidade ou da diversidade da sexualidade. E a gente vai estar trazendo uma coisa importante que muita gente pergunta assim, quais as causas da homossexualidade? Por que existem tantos preconceitos com relação à homossexualidade? Com relação a essa segunda pergunta aqui, Thelma já deu a resposta aqui, é o julgo social, familiar e religioso. O preconceito vem daí. O peso muito grande desses julgamentos vem da questão social, da questão religiosa, que muitas vezes leva a esses preconceitos de não compreensão, de não empatia, de não compreender o outro, né? Aí olha só, quais são as causas da homossexualidade? O que é que o Espiritismo fala com relação à homossexualidade? Eu já vou, vamos dizer assim, polemizar logo de cara aqui, né? Eu gosto de polêmica, viu? Vou polemizar logo de cara. Meu irmão, minha irmã, tem gente aí, tá aí, Thelma é uma delas, que é profissional da área da sexualidade, dá palestra sobre o tema. Eu vou dizer logo uma coisa de cara. Não existe cura gay. Não existe. Primeiro porque
a homossexualidade não é doença. E segundo, porque muitas vezes a cura gay, ela não acontece. Primeiro, porque não é doença, porque muitas vezes as pessoas acham que vão para as igrejas de uma forma geral e acham que vão ter cura de uma coisa que é do espírito dela. Ela tem que se resolver, se reconhecer e começar a analisar o que é melhor para ela. E às vezes essa cura, que a pessoa está achando que é cura, não representa necessariamente a mudança que a pessoa teve. Mas às vezes acontece muito assim a questão da repressão que ela teve, ou de mudança de foco que ela teve, porque ela não quis ir por aquela linha mais, porque o peso é tão grande que ela preferiu dizer, não quero mais essa experiência para mim não. Eu quero ir para essa outra aqui, mesmo que não seja o que eu gosto, né? Valmor está dizendo aí, ainda vivemos numa sociedade patriarcal e machista, é verdade. Sueli está dizendo, mas devemos dar vazão sempre aos nossos desejos. Não, Sueli, não devemos não. A gente tem que porque parte para a questão das nossas escolhas. A gente tem que saber o que é melhor. E os nossos desejos, a gente tem que saber o que é melhor para a gente. Eu acho assim, que você tem que se conhecer primeiro. Não estou aqui para estar julgando o que é certo ou o que é errado, mas eu acredito que uma pessoa que se reconhece dentro das suas condições, da sua sexualidade, é melhor do que uma pessoa que não se reconhece e vai fazer o seu companheiro e a sua companheira sofrer. Gaudi está dizendo, inclusive a cura gay foi definitivamente proibida do Brasil pelo STF. É verdade. É verdade. Olha só. Essa história de cura gay, meus irmãos, sinceramente não entra na minha cabeça não, porque primeiro a questão de não é doença. E olha Thelma dizendo aí, ó, profissional não existe cura, pois não é uma doença. O que eu falei, Thelma, o que acontece é que a pessoa perde o interesse ou reprime o desejo. Isso mesmo, é isso mesmo. E fica na tormenta desse último caso, às vezes da repressão, né? Mas aí cada um sabe o que é melhor, né? O que é melhor para si. Olha só, a gente vai entrar aqui num ponto que é um ponto muito interessante, porque tem muita gente que pergunta assim, mas quais são as causas para que a pessoa venha homossexual, ou que você venha heterossexual, ou bissexual, ou assim por diante, né? Tem uma dizendo, é importante destacar que desejo é diferente de orientação. É verdade, é verdade. Solte-se, você está aqui para esclarecer sobre um tema tão delicado, porque possui tá certo. É uma questão, não vou dizer assim que é uma questão biológica, é uma questão psicológica, viu, Valmor? Olha, o tema é bom, o pessoal perguntando aí com gosto de gás. Tá certo, Sônia, tá certo. A gente tem que ter um cuidadozinho, mas eu vou falando aqui, né? Olha só, tem muitas pessoas que me perguntam assim, mas quais são as causas da pessoa nascer, por exemplo? Eu não vou nem pegar da heterossexualidade, porque é o convencional, não traz nem muitas questões pra gente pensar. Mas vamos pegar, tem muita gente assim, mas por que o fulano nasceu homossexual? Ele já nasceu assim. Vocês já pensaram sobre isso, meus irmãos? Fulano já nasceu bissexual, será que ele já nasceu assim? Fulano é heterossexual, será que já nasceu assim? Olha só, segundo um estudo que eu fiz à luz da doutrina espírita, é bom deixar claro isso aqui, tem 5 possíveis causas com relação às diferentes condutas sexuais da gente. Eu vou citar aqui quais são essas causas, certo? Depois a gente vai explicar, ler a parte do livro de Divaldo, que fala sobre o assunto, ou de Chico, que trata sobre cada uma dessas causas aqui para a gente compreender. Vamos lembrar o que eu falei lá no início. Nós somos... Vamos lembrar, meu irmão? Nós somos o quê? Você nascer como homem ou nascer como mulher é uma necessidade do espírito. Vamos a partir desse ponto aqui, para que a gente compreenda de onde vem todo esse arsenal de experiências psíquicas para essa encarnação que eu estou hoje. Para minha orientação que eu tenho hoje, tem a ver com o meu passado espiritual, que eu carrego no meu espírito. Considerando que eu sou um espírito, que eu encarno como homem ou como mulher, dependendo da necessidade espiritual, certo? A gente vai ter que são possíveis. Segundo Divaldo e segundo Chico Xavier, ele coloca 5 dessas possíveis causas. Eu vou citar e depois eu vou explicar cada uma delas. E essas causas aqui vocês podem ir no livro de Divaldo, que vai ter início, no livro de Chico Xavier, que eu já citei no início, que no final eu posso citar de novo, que fala sobre o que eu estou dizendo aqui. A primeira causa é a inversão do... A segunda causa
são as provas. A terceira causa, fatores do meio social. A quarta causa, a possibilidade das influenciações obsessivas dos espíritos. E a quinta causa, a escolha reencarnatória, que está ligada aos afetos regressos. Deixa eu ver aí, Cláudia está dizendo aqui que está falando de decepção amorosa. Tarará, tarará. Ok, olha só, são 5: inversão do sexo na reencarnação, provas e expiações, a segunda. A terceira, os fatores do meio social. A quarta, influenciações obsessivas. E a quinta, as escolhas encarnatórias, que está ligada aos afetos regressos passadas. Agora vamos ver cada um deles aqui. O primeiro, a primeira causa das nossas condutas sexuais, especialmente da homossexualidade, que foi o tópico que eu coloquei aqui, que é o mais, vamos dizer, polêmico para muitas pessoas, né? É a inversão da polaridade. Vamos lembrar que nós somos espíritos. Entre um e outro tem uma gama de polarizações que varia entre o masculino e entre o feminino, entre as orientações, entre os desejos e assim por diante. Mas o masculino e o feminino são as duas polarizações. Como alguns dizem assim, ou homem ou mulher. Entenderam? Ou homem ou mulher, ou masculino ou feminino, as duas polarizações. Mas pode acontecer, como eu falei, uma inversão. Vamos lembrar, para a gente caminhar. Meus irmãos, minhas irmãs, você pode ter encarnado na primeira vez como mulher, na segunda vez como mulher, na terceira vez como mulher. Aí na quarta vez houve a necessidade de você vir como foi programado no plano espiritual. Aí é uma pergunta que eu faço: você, enquanto espírito que veio 3 encarnações no princípio feminino e veio para o princípio masculino, você vai ter dificuldades em relacionar-se com essa nova polarização? Porque o seu psiquismo, ele vem dentro de uma polarização. Imagine só, feminino, 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 daqui a pouco vem o masculino. Aí você nasceu, por exemplo, era uma mulher em 3 ou 4 encarnações, aí veio uma encarnação para ser homem. Aí o que é que vai acontecer? Você vem no corpo de homem, mas o seu psiquismo tem muito do feminino. Isso não quer dizer que você vai ter que ser feminino, não. Como tem que dar vazão aos desejos. Porque uma vez você veio como homem, tem determinadas necessidades de você experienciar na polarização masculina. Não estou falando da orientação e do seu desejo, mas é da questão do masculino e do feminino. Eu estou falando aqui de você encarnar como homem ou como mulher. Você ou encarna como homem ou como mulher. Agora, as variações são muitas. Como eu falei aqui, tem vários tipos que acontecem das orientações voltadas também ao desejo e assim por diante. A inversão da polaridade justamente cai aqui nesse ponto. Você vem dentro de uma polarização e de repente mudou a polarização, veio para outra polarização. Aí o Divaldo diz: ó, frequentemente o espírito programa uma jornada espiritual, certo? Uma longa jornada, e vem com que quando inicia um novo ciclo de encarnação dentro de outra polaridade oposta, aí encontra algumas marcas psicológicas do sexo anterior. Aí é uma possível causa de você uma mudança na sua conduta espiritual, de explicar o porquê de você ter aquela orientação ali, é que você nasceu naquela vida. Você, por exemplo, não quer dizer que é a única de você ter vindo em várias encarnações como mulher e daqui a pouco veio como homem. O seu psicológico estava de quê? De homem. Aliás, de mulher, no corpo de homem. Olha só que coisa interessante. Eu, antes do espiritismo, eu não tinha essa compreensão dessas coisas dessa forma, de nós como espíritos e que nascemos como homem ou como mulher. A primeira é a inversão de polaridade. Essa daqui Chico Xavier fala muito para explicar a questão da homossexualidade, muito, né? Chico Xavier não faz preconceito com relação a esse ponto aqui de jeito nenhum, nem de Divaldo, né? Ele diz, explicando o porquê de você vir diante dessa nova condição de conduta sexual. A segunda,
A segunda, algumas pessoas chamam de... Você vir com essa conduta por meio de provas e expiações. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Quando você vem na questão de provas e expiações, é quando a encarnação anterior, preste atenção, o indivíduo não soube manter a postura psicológica e uma postura emocional equilibrada. O abuso dessas experiências que você teve em outra vida, em uma das polaridades, ou masculino ou feminino, impõe a necessidade do retorno na outra. Por quê? Como prova e como expiação de uma coisa que você fez errado na outra polaridade, certo? A fim de aprender a respeitar a função sexual. Muitos livros que falam sobre isso dentro do espiritismo, que você vem com a questão da sexualidade como uma prova e uma expiação de erros que você cometeu na vida passada. Eu espero não ter necessidade de reencarnar como homem nunca. Sônia está dizendo aqui que quer nascer só como mulher, mas minha cigana, você vai nascer como homem em algum momento ou você já foi? Nem se preocupe. A primeira é a questão, como eu falei, a inversão da polaridade. Você viveu como espírito, reencarnou muito tempo numa polaridade e veio noutra. Isso é uma explicação de você vir essa orientação ou esse desejo dentro de uma condição psicológica que estava em outra polaridade. A segunda é a questão das provas e expiações. Você usou errado aquela polaridade e você vem para aprender a dar valor àquela função sexual que você usou de forma equivocada. Tem muitas pessoas que até acreditam nessa parte aqui. Olha só, pessoal, lá no Instagram tá fechando agora. Eu vou fazer o seguinte, se vocês me permitem, eu vou fechar aqui no Instagram um minutinho, menos de um minuto, para abrir de novo. Um minuto para abrir de novo, pode ser? Porque aqui já está fechando. Vou encerrar aqui no Instagram, encerrar o vídeo aqui no Instagram, compartilhar e vou voltar de novo aqui, só um minutinho. Pronto, o pessoal está entrando aí. Agora você está ao vivo. Olá, pessoal do Instagram, voltando de novo. Olha só. Olá, só um minutinho enquanto o pessoal está entrando aqui. Enquanto o pessoal está entrando aqui, vamos só lembrar aqui, ó, as possíveis causas da questão da sexualidade, a inversão da polaridade. Você viveu como espírito masculino ou feminino muito na encarnação e teve que vir outra. Aí você muitas vezes, o que é que acontece? Uma dificuldade de compreensão daquela novas experiências que você precisa ter diante daquela nova polaridade ali. A questão das provas e as experiências. Olá, Osivânia, voltou Osivânia. As provações e as expiações. Por que acontece isso? Porque você usou errado aquela função. Usou errado aquela função sexual e vem, como diz no popular, a pagar pelo que você fez de errado. Acontece, né? Isso considerando a questão da reencarnação. Agora vamos para a terceira causa. A primeira, a questão da que é a mais forte, que os espíritas e os espíritos falam mais. A segunda também os espíritos falam muito, né? A terceira, meus irmãos, em relação a uma explicação sobre a condição da está relacionada à influenciação espiritual, que nós chamamos de obsessão, que tem uma relação também com a polarização. Muitas vezes em consultas espirituais a gente encontra pessoas assim, que em outra encarnação veio como homem, na outra veio como mulher, o espírito volta e fica influenciando ele naquela nova condição e nem compreende, porque na outra foi mulher, mas agora é homem, ou o contrário, né? E assim por diante. Oxe, ficou mudo? Ficou não, tá tranquilo, Maria Amor. Pessoal tá escutando aí, ó, pessoal do Facebook, voltou. Olha só, essa terceira condição da influência espiritual, que é a obsessão, acontece muitas vezes quando existe um adversário ou um espírito que conviveu com a gente em outra encarnação e que foi profundamente lesado na área sexual ou afetiva e se sentiu vítima e induz aquele indivíduo a um relacionamento, por exemplo, homossexual. Também não acontece só com homossexual, não, com heterossexual também acontece.
Mas muitas vezes, nos casos de alguns homossexuais, são espíritos que ficam influenciando ele, que tem relação com as vidas passadas, né? E isso está no livro. Se vocês querem ver um caso sobre esse aqui, influência dos espíritos na questão sexual e principalmente na sexualidade, no livro Bastidores da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, que é de Divaldo Franco, falando sobre o processo encarnatório. Ele fala de espíritos que eles influenciam os outros, principalmente na parte sexual. É muito comum. Essa semana eu estava falando com o meu amigo aí, Gal, que existem muitos relatos de pessoas que chegam num centro espírita e que relatam situações de relações sexuais quando vai dormir, por exemplo. Quando vai dormir, tem casos até de pessoas que na vigília, eu não vou citar aqui, na vigília, ela se sente possuída por espíritos. Não vou polemizar essa parte aqui, porque já é outra área de obsessão. Mas pode acontecer sim a questão da influência espiritual na parte sexual. Na homossexual também acontece isso. É uma das causas que pode estar acontecendo, que pode acontecer. A quarta causa, meus irmãos, é uma causa que remete à vida atual. A gente falou muito de vidas passadas, de polarização do espírito que você viu, da questão de causa e efeito. A gente falou também da questão da obsessão, mas também existe a explicação no livro Conduta Espírita, certo? Sexo e Consciência de Divaldo, que existem as influências atuais, que não é do passado espiritual, mas dessa. E pode acontecer essa influência espiritual, aliás, a influência nas condutas sexuais relacionadas à parte de família, social, a parte cultural, a parte religiosa, né? Tudo isso pode acontecer na vida atual, que são originadas da encarnação atual por mecanismos de experimentações sexuais que tivemos nessa encarnação, certo? Sobretudo na fase da adolescência ou na fase de criança, que isso muitas vezes afeta profundamente a parte psicológica do indivíduo, né? E que muitas vezes encara aquilo ali de uma forma de medo de encarar aquilo ali na parte social, na parte familiar, na parte religiosa, né? Quantos e quantos abusos sexuais teve na infância e daquele indivíduo lidar com aquela condição ali atormentada de vida espiritual, né? E às vezes até se esconder isso que acontece com a pessoa lá na infância, que aconteceu, mas ficou tão marcado que não sai daquela energia dali. Pode acontecer também isso, uma explicação proveniente dessa vida, de fatores que aconteceram nessa vida, das experimentações, não foi de outra vida, mas dessa própria vida. É por isso que eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos: a gente tem que ter muito cuidado para que a sexualidade ela possa ser desenvolvida dentro de um contexto mais acolhedor e de um conceito assim, mais digno de evolução. Porque o que a gente observa muito são as condições de abusos sexuais e de condutas desequilibradas com relação à sexualidade. O que a gente mais observa, meus irmãos e minhas irmãs, dentro dos centros espíritas, eu acredito até em que outras igrejas, são pessoas desequilibradas sexualmente. Mas por que será que acontece esse desequilíbrio sexuais, né? Experimentações muitas vezes dessa própria encarnação, quando não é de outra, né? Dos traumas que vêm de outras vidas, né? A quarta causa é essa, as influenciações da vida atual, das experimentações que acontecem nessa vida. E também no livro Vida e Sexo de Emmanuel, ele coloca a quinta causa, que são as escolhas reencarnatórias. É a escolha do espírito de vir dentro daquela condição. E no livro Vida e Sexo de Emmanuel, ele diz assim: espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação dos agrupamentos humanos e consequentemente na elevação de si próprio, rogo aos instrutores da vida maior que assistem à sua própria internação no campo físico, uma vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Elas escolhem vir naquela condição para aprender, justamente ligada ao que falamos lá atrás um pouquinho, na questão nas nossas questões kármicas, né, as escolhas que nós fazemos.
lei de ação e reação. Escolhe nesse sentido como viver temporariamente ocultos na armadura carnal, como que se garante contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira que perseverarem sem grandes dificuldades, eles vão começar a evoluir espiritualmente quando eles começam a compreender essa nova polarização. Gaudi está dizendo: eu acredito que a violência sexual venha causar um grande desequilíbrio sexual na vida das pessoas. É isso aí, viu, Gal, que eu falei agorinha. Mas não seja o fator determinante, com certeza. Como eu falei aqui, não é o fator determinante. Pode acontecer, porque a causa mais determinante, na minha opinião, é a causa espiritual. De polarização, de vivências como masculino como feminino, que isso ficou tão forte no seu psiquismo que para tirar de uma vez fica mais complexo, né? Conheço rapazes que foram violentados na infância pelos próprios pais, certo, Gal? Certo, Gal? Entendeu? Eu não estou dizendo aqui que essa é a condição principal, né? É uma das causas que pode acontecer e acontece muito nesse sentido, né? Vamos para outro ponto importante. A gente já está indo para a parte final da nossa palestra, né? No livro Emmanuel, Vida e Sexo, ele fala sobre as possíveis causas e ele diz assim: ó, a homossexualidade não encontra uma explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação, como a gente falou aqui. Ó. Na parte materialista, muitas pessoas se perdem porque não compreendem o ser como um espírito. Olha só que coisa interessante, e Emmanuel está fazendo isso. Materialmente fica complicado você trazer explicações para essas condições sexuais se você não compreender a sua condição de espírito que reencarna como homem ou como mulher. Gal está dizendo, falando aqui de experiências, né? Compreende com... ok, ó, é verdade. Pessoal do Facebook, tá ok aí? Disse que congelou, parou? Ou tá normal? Pra gente continuar. No Instagram tá normal aí, né? A gente já tá indo pra parte final. Olha só, bem interessante. Chico Xavier, ele foi perguntado a ele sobre um tema bem interessante, sobre a questão da homossexualidade no mundo do trabalho, né? E ele traz um texto que eu vou ler aqui para vocês, fantástico, para que a gente compreenda a visão de Chico Xavier sobre o tema. Aí ele diz assim, ó, opinando sobre a melhor atitude social diante da homossexualidade, Chico Xavier estabelece um roteiro saudável de compreensão, acolhimento às pessoas diante do trabalho, que foi perguntado sobre isso. Como é que você deve acolher as pessoas no trabalho, um homossexual? E a gente sabe que tem muitas vezes certa dificuldade de preconceito e discriminação dos homossexuais no mundo do trabalho, principalmente, por exemplo, os travestis. É um exemplo muito claro, né? Aí Chico Xavier diz assim: acreditamos que o tempo e a compreensão humana, o tempo e a compreensão de nós, traçarão normas sociais suscetíveis de tranquilizar quantos se vinculam a semelhante segmento da sociedade. O tempo vai fazer com que a gente se torne mais humano e compreenda o outro na sua diversidade e pluralidade, que Chico Xavier está falando aqui. Assegurando-lhes a bênção do trabalho com respeito. Temos que ter a palavra básica que a gente está falando. Respeito com o outro, não só no trabalho, mas em todos os ambientes sociais que nós possamos conviver. No trabalho, em casa, numa igreja e assim por diante. Por quê? Porque Chico Xavier diz que todos nós somos filhos de Deus. Joaci diz, então, nós como matéria e como interrogações, é importante nos despir dos preconceitos. Com certeza, Joaci, é despir do preconceito. Aquela pessoa que tem preconceito, eu vou dizer para você, me desculpa aí, é uma pessoa que ela está com uma viseira na mente, e ela precisa abrir um pouco mais a mente, se despir dessa parte social que foi tão forte colocada com ela, sobre ela, a parte religiosa, e abrir os olhos, porque Jesus não faria isso de forma nenhuma, com ninguém. Jesus não discriminaria ninguém. Jesus tem respeito com as pessoas, certo? Eu não vou entrar aqui na questão de julgamentos, né? Aí olha só, Chico Xavier diz, até que isso se concretize, não vejo pessoalmente qualquer motivo para críticas destrutivas. Ó, Chico Xavier disse, olha, não há motivo para críticas destrutivas, nem sarcasmo. A gente está olhando
com brincadeirinha. Gal tá dizendo, me identifiquei muito com a última causa citada por você, Humberto. Já me foi revelado no caso que seria ser. Olha só, é como eu digo, Gal, cada pessoa é um mundo. As causas são múltiplas e pode ser várias, não é só uma, né? Aí olha só, Chico Xavier está dizendo aqui que muitas vezes precisamos sair das críticas destrutivas e dos sarcasmos incompreensíveis para com nossos irmãos e irmãs que têm outras tendências, quer seja homossexual, porque pode haver também o contrário, do preconceito contrário, né? Olha só, ao nosso ver, claramente iguais às tendências heterossexuais, não tem diferença para Chico Xavier aqui não. Ele diz assim, olha, a maioria das criaturas humanas precisa ter esse olhar, um olhar digno do espírito. Ele não consegue entender por que razão este ou aquele preconceito social impedirá certo número de pessoas de trabalhar ou de serem úteis à vida comunitária. Ele está falando aqui a parte do trabalho, mas é em qualquer aspecto que a gente pode dizer. Não existe impedimento nenhum, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Emmanuel também ele fala com relação à bissexualidade. Ele diz assim, através dos milênios e milênios, o espírito passa por uma fileira de reencarnação, ora na posição feminina, ora na posição masculina. O que, segundo o livro de Emmanuel, diz que pode sedimentar o fenômeno da bissexualidade. Ih, mas eu acho que eu vou ser muito massacrado depois, viu? Mas eu não estou nem com medo, viu? Não estou com medo não. Mas isso aqui é Chico Xavier que está falando, viu, meus irmãos? Quando uma mãe almeja ter uma filha e vê um filho, ele pode nascer com cara. Não, minha irmã, não é um desejo pessoal da pessoa, é do espírito que vai vir. Não é a pessoa, o pai ou a mãe que vai querer, não, é o próprio espírito que ele programa antes de reencarnar. Olha só, Emmanuel ele está colocando um fenômeno interessante que é com relação à bissexualidade. Por que acontece? Porque nós muitas vezes nós passamos na condição de feminilidade ou masculinidade, e isso muitas vezes começa a sedimentar no nosso espírito, e a gente começa a ter essas condições de condutas diversas diante do espírito, que ele nasce como homem ou nasce como mulher, certo? E muitas vezes ele é mais ou menos pronunciado, mais para o lado masculino, mais para o lado feminino, de acordo com o número maior de encarnações que você tem nas várias vezes que você teve. Se você for uma criatura que viveu muitas encarnações num princípio masculino, é lógico que vai ser mais forte o princípio masculino, ou o contrário. Ou se foi meio a meio, vai ter uma certa, vamos dizer assim, variação muito grande, de não pender nem para um nem para outro. Isso quem está dizendo, meu irmão, é Chico Xavier, no livro Vida e Sexo. Podem ler esse livro que vocês vão encontrar isso aqui que eu estou falando. Olha só, e quais os efeitos disso aqui? A gente viu as causas e os efeitos. A transexualidade, não é o travestismo, a transexualidade, quando há amputação ou reconstrução de um órgão, nele ocorre inevitavelmente uma grave lesão, o que é resultado da contribuição do psiquismo do paciente, que deseja driblar leis da natureza para exercer o sexo a qualquer preço, com o objetivo de experimentar sensações que a vida lhe negou, estando no impulso de um processo de reeducação evolutiva. É tudo espiritual a condição. Na heterossexualidade, meus irmãos, outra coisa importante também, porque a gente só tem um olhar para discriminar a homossexualidade, mas eu digo para você, e uma heterossexualidade desequilibrada e desregrada? É normal, é boa, uma pessoa heterossexual, que para você pode ser a coisa mais normal do mundo, mas totalmente desequilibrada. É legal, vocês acham que é legal um homem ou uma mulher que trai, que vive em condutas equivocadas em relação à sua sexualidade? Na minha opinião também, não é uma coisa certa não. A heterossexualidade, certo? Ele diz aqui que também tem que ter muito cuidado com ela. Não é porque você é visto como uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa entre aspas normal, porque para mim tudo é normal, porque a gente vê espírito. Mas você tem que ser uma pessoa que não veja somente a questão, vamos dizer, do nascer homem ou nascer mulher, mas você ter respeito pela condição de homem ou de mulher. Gal está dizendo que o bissexual tem que ir para o psicólogo, porque vai estar numa variação muito grande, né?
em relação às suas condutas sexuais. E no livro de Chico Xavier, de Divaldo Dias Gloriosos, no texto que fala no livro Sexo e Consciência, ele diz uma coisa bem interessante com relação não só a conduta sexual hétero, como homo, como qualquer um. Ele diz que tem que ser feito no uso adequado, respondendo o que nossa irmã perguntou lá no início. A gente tem que dar vazão aos nossos desejos, a gente tem que usar de forma adequada a nossa função sexual. Usar de forma adequada, em sintonia com a sua com o seu psicológico, com o seu fisiológico, diante da sua polaridade que você está fazendo, proporcionando um bem-estar. Não adianta você estar numa polarização e você estar mal. Você tem que procurar se reconhecer, facilitar o seu crescimento espiritual, né? Isso é muito interessante. E eu vou dizer aqui para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, olha, eu já estou com 25 anos na doutrina espírita. E muitas pessoas mesmo procuram o centro espírita para cura gay. Muitas. Não é só igrejas evangélicas, não. Centro espírita também. Centro espírita também, eu vou dizer para vocês. Em alguma dessas vezes que pessoas me procuraram para falar sobre o tema, eu não joguei pedra. Eu não joguei pedra. Primeiro porque eu não tenho conhecimento suficiente para trazer todo o suporte para essa pessoa. Mas eu disse o seguinte, olha só. Meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer, você vai se despir do preconceito, da discriminação que você tem com você mesmo. Você primeiro, antes de você procurar se curar, você tem que procurar se conhecer, o que é que você realmente quer para você. Você quer isso mesmo? Se quer, é melhor você se reconhecer e você ser uma pessoa que seja, vamos dizer assim, equilibrada sexualmente, do que uma pessoa que esconda aquilo, que reprima aquilo, passa a vida inteira sofrendo e às vezes fazendo mal a pessoas que você está convivendo, porque você está iludindo aquela pessoa por uma coisa que não é. Que não é. Ou seja, eu não estou para recriminar, jogar pedra em ninguém. Nenhuma pessoa que me procurou, eu digo, ó, você está errado. Você primeiro tem que se reconhecer o que é que você quer. Depois disso você vai escolher, sabendo que tudo tem um preço. Se você escolhe isso, vai ter um preço, vai ter o peso social, vai ter o peso familiar, vai ter o peso religioso. Você tem que ser uma pessoa muito bem, vamos dizer assim, firmada para saber que aquilo ali é o que você quer e que você precisa ser feliz, se reconhecer como espírito que está caminhando, certo, para o seu engrandecimento espiritual. Não é verdade, meus irmãos? Não sei se eu posso até estar sendo assim muito doido no que eu estou falando aqui, né? Não é um posicionamento da doutrina espírita, é um posicionamento meu. Eu não estou aqui para dizer que o espiritismo fala isso, porque a gente observa que dentro da própria doutrina espírita também existe muito preconceito e discriminação com relação a esse tema. Eu até acredito, eu vou ser assim meio ousado dizer, e a única religião que esse preconceito não é tão forte é Umbanda e o Candomblé. Vocês já observaram? É bem mais tranquilo, né? Não estou querendo fazer apologia a nenhum tipo de religião, a nenhum tipo. Mas lá a gente vê que existe uma aceitabilidade bem maior diante dessas condições, da origem, da sexualidade, em nada. Mas, voltando para aqui, você tem que observar o uso adequado da sua função sexual. Para que você está manifestando essas condutas? O que é que você quer da sua vida, né? Aí assim, eu peguei alguns pontos aqui, ó, 4 pontos para a gente ir fechando nosso tema. Divaldo Franco diz assim: seja em que faixa de orientação sexual que você se movimente, mesmo que não represente a sua opção ideal, a opção, quando eu digo do espírito que optou por aquilo, estaremos sempre diante de um processo de evolução. Você está evoluindo. Somos espíritos que estamos em processo de evolução. Segundo ponto, não há proibição em relação a falar sobre esse tema. Não há proibição em relação a condutas sexuais. Se há proibição, é porque as pessoas precisam abrir a sua mente. O que precisa, na verdade, é educação. É igual está dizendo que tem terreiro que tem preconceito, né? Eu não estou dizendo que no geral, sabe? No geral. Divaldo está dizendo que não precisa de proibição, porque mesmo que você proíba, tem pessoas que não vão seguir essas proibições. O que precisa é educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo.
Não disciplina, mas controle sobre tudo. Não somente sobre a sexualidade, sobre tudo, até os nossos pensamentos. Não impulso livre, fazer o que você quiser, mas responsabilidade. Como a nossa irmã Sueli disse, é fazer o que você quiser? Não. É você agir com responsabilidade naquilo que você está fazendo. Fora disso, de volta está dizendo que é teorizar simplesmente. É só teoria. Para depois você, na prática, você aprender e reaprender com a experiência. Porque cada um seguir o seu caminho evolutivo e vai aprender diante das suas condutas que escolhem na sua vida espiritual. O terceiro ponto, sem isso, será enganarmos. Lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos de reencarnação. Porque seja em qual faixa você se movimente, você tem que saber que você está evoluindo. Certo, meus irmãos? Eu posso não ter respondido todas as questões aqui. E o interessante é que as dúvidas, elas são importantes, porque a dúvida faz com que você pense. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode citar aí. Se não quiser colocar aí, pode botar no meu privado mesmo, que a gente conversa, certo? Mas a gente está fechando a reflexão de hoje sobre essas condutas. É um tema muito interessante, diverso, que eu falei só um pouquinho aqui sobre esse tema, né? Você vê, é uma gama de coisas que a gente falou. E eu quero fechar com Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles, ele antes de falar de sexo e sexualidade, ele fala de amor. E ele diz que o amor é a essência divina, porque procede de Deus e vitaliza o universo, sustentando a vida em todos os aspectos. Ou seja, vamos tirar dos nossos olhos as nossas visões preconceituosas e vamos olhar o outro com amor. O irmão Divaldo fala sobre isso, o irmão Raul Teixeira fala sobre isso, Chico Xavier fala sobre isso. É preciso termos um olhar mais amoroso diante do próximo, mais plural. E aquela pessoa que tem as dificuldades de compreensão, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão a me escutar, tenho certeza que tem muitas dúvidas, porque a questão das condutas sexuais, ela muitas vezes está tão escondida no inconsciente, que às vezes quando vem à tona, você quer esconder. Mas eu digo, não esconda. Reconheça-se como espírito e procure compreender quem você é, para ser uma pessoa mais verdadeira e uma pessoa mais sincera com você mesmo. Não é com a religião, não é com a família, não é com o outro. Quem tem que ser feliz é você. Quem tem que ser feliz é você. Cada um tem que procurar o seu caminho que mais se ajusta em termos espirituais. Certo, meus irmãos? Quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada um das irmãs. Se em algum momento eu usei palavras inadequadas, ou algum termo que não se ajustou, me desculpem. Não sou expert no assunto, certo? É um tema que talvez eu não tenha resposta uma vez de tudo. Estamos aqui apenas para colocar alguns pontos para a gente refletir e dar um ponto de reflexão para a nossa vida. O que nós estamos construindo na encarnação. Agora eu digo para vocês, hajamos com amor, hajamos com amorosidade, o outro com um olhar enviesado. E a gente tem que pensar como pensa Jesus. Jesus acolhe, não só acolheu as pessoas do passado, mas acolhe hoje a cada um de vocês. É preciso a gente se amar, a gente se gostar, nós sermos criaturas de bem com a vida. É a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida, meu irmão, minha irmã, certo? Agradeço imensamente a cada uma das irmãs. Se em algum momento disse alguma coisa que magoou alguém, me desculpe muito, né? Vamos finalizar, certo? Aqui, ó, pega o seu copinho para a gente fechar nossa explanação de hoje. Devemos respeitar palavras-chave, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, todos os irmãos que pediram oração. Nesse momento a gente quer pedir a espiritualidade maior a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz que vai ao encontro de cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui a escutar, certo? E as pessoas que estão precisando, também conecte o pensamento ao mestre amigo. As pessoas que estão doentes, as pessoas que estão aflitas, tem
pessoas, né? Aí tem muita gente aí falando, aí Sônia já tá falando aí, a responsabilidade para com seu corpo é um dever de cada um, você tem a liberdade de ser o que a sua essência grita. Muito bem, Sônia, porém lembrando que o seu corpo é templo do seu espírito. Agir com responsabilidade, né, Sônia? A gente tá aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, mas cada um tem a sua consciência, como eu falei lá no início. Qual foi o que o Chico falou? A consciência que vai dizer qual o caminho certo para você. A sua consciência é dentro de você que está. O que é certo e o que é errado. Não sou eu que estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, não. O que é opinião minha é minha. O que serve para mim é a minha vida. Eu tenho que me resolver comigo mesmo. Vamos orar, meus irmãos. Agradecer ao Pai Celestial, agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos superiores que nesse momento auxilia a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, que neste momento possa, Jesus, cada nessa, afirmar o seu pensamento em Jesus. Cada um dos irmãos eu convido que nesse momento feche os olhos e pense neste momento você próximo a um rio. Observe, olhe para as águas do rio que vem caminhando, que vem calmamente, como a sua vida. Um rio que vai para o mar representando Deus. Cada um dos irmãos nesse momento firme no rio da vida, seguindo o caminho que vai chegar a Deus. Agradecido, Pai Celestial, por tudo que nos dera nessa encarnação e em todas as outras. Agradecidos estamos ao Mestre Jesus por dar a oportunidade de aprendermos com o irmão, com a diversidade, com a pluralidade, cada um tendo a responsabilidade com as suas ações, os seus atos, os seus pensamentos. Neste momento, que essa água vinda do rio, ela vai fluindo e você vai caminhando, chega em frente, meu irmão e minha irmã. Observa uma cachoeira, desça devagarinho e vai lá para baixo. Sinta a água da cachoeira sobre sua cabeça, limpando o seu campo vibracional, retirando todas as energias negativas, todas as energias pesadas. Que neste momento os espíritos da natureza auxiliem a cada um dos irmãos e das irmãs. Pedimos nesse momento aos caboclos das matas, que em nome de Jesus, guerreiros, juntamente com as irmãs indígenas, faça todo o trabalho espiritual, de limpeza, de energização, de concentração energética e vibracional para cada um dos irmãos e das irmãs. Mestres das matas, traga toda a energia, limpa todo o campo vibracional dos irmãos. Deixa que a energia de luz possa fluir em forma de que nós canalizemos nesse momento as energias com as forças da natureza, que nos fortalece, energia pura, energia neutra, que nós precisamos nos reconhecer como luz e como natureza. Sinta-se abraçado por toda essa pleiade de espírito das matas, amigos, guerreiros. Sinta essa água fluir sobre o seu corpo.
caindo na sua cabeça e o seu corpo sentindo esse frescor. Mestre Jesus, nós agradecemos por tudo, especialmente pelo despertar do nosso espírito. Agradecemos pela força que nos dá, através dos médicos, dos enfermeiros, dos mestres espirituais, dos nossos guias, dos nossos anjos de guarda. Mestre Jesus, em teu santíssimo nome, nós pedimos apenas força, pedimos apenas coragem diante dos desafios da vida. Agradecidos estamos, e cada um dos irmãos pode voltar. E volte para aqui agora, neste momento. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Jesus, o Mestre dos Mestres. E vamos finalizar, meu irmão, minha irmã, a nossa noite. Eu vou tomar meu copinho com água aqui, ó. Água fluidificada, que botou de lado aí os espíritos, fluidificar essa água. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs. Que possa se sentir abraçados.